Boa noite. Como é bom podermos adorar o Senhor através dos cânticos, também através da nossa reflexão, desafio tão importante que a missionária Eliane trouxe para nós. Como é maravilhoso estarmos na casa de Deus adorando ao Senhor. Quantas vezes você se lembra como foi a sua redenção? Você já parou para pensar como foi a sua redenção? Em algum momento você era escravo do pecado. E quem é escravo do pecado sofre bastante, embora ache que não esteja sofrendo. Mas em algum momento você que creu no Senhor Jesus Cristo, foi salvo pelo sangue do Cordeiro, você foi redimido, você foi libertado da opressão do pecado que está em você e libertado também da condenação. Você foi perdoado da condenação que estava sobre você, que a Bíblia fala, que é o inferno de fogo por toda a eternidade. Isso porque Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Um crente forte, ele nunca esquece da sua redenção. E sempre nos momentos de dificuldade e de sofrimento, ele lembra o que foi feito por ele. Ele lembra o que Jesus Cristo fez na cruz por ele. Ele lembra a sua origem, o dia aquele momento em que ele orou entregando a vida ao Senhor Jesus Cristo. Essa tem que ser uma lembrança permanente e constante em nossa vida. Porque, lembre-se, nós somos atingidos e atacados de várias formas durante todo o dia, durante a semana. São tentações, são opressões, são dificuldades várias, e muitas delas nos geram grande sofrimento. Se você não lembrar de que você foi redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, certamente você vai enfraquecer. Se você não lembrar constantemente a maravilhosa obra que Jesus fez exclusivamente por sua causa, por minha, por causa da igreja do Senhor Jesus, você não vai ficar firme na fé. Lembre-se que a Epístola aos Hebreus, que estamos estudando domingo à noite, é um texto escrito para crentes que estavam sofrendo o risco da morte, da prisão, da rejeição, a perseguição dos seus próprios compatriotas judeus e também dos romanos. Esses irmãos estavam sofrendo e até de modo muito sério, pensando em deixar Jesus. Porque se eu deixo Jesus e digo que sou judaizante novamente, eu não sou mais perseguido. Eu posso até voltar para Jerusalém, eu posso voltar para minha casa que eu deixei correndo, fugindo da perseguição, aquela perseguição lá em Atos capítulo 8, verso 1, que Saulo apoiou e aprovou, estava junto dela, antes, obviamente, da sua conversão. Então, era uma tentação grande para estes irmãos, porque eles viam a morte da sua esposa, a morte do seu filho, a dificuldade na vida. Por quê? Porque eu sou crente no Senhor Jesus. Se eu deixar de ser, óbvio que isso não existe, mas se eu deixar de ser, pelo menos na frente das pessoas, eu não vou correr o risco da morte. Não é o nosso caso. Nós não corremos o risco de morrer no nosso contexto aqui no Brasil. Muitos dos nossos irmãos passam pelo perigo da morte em outros países, cujo evangelho é perseguido, principalmente países de orientação muçulmana, países submissos ao Islã. No entanto, nós sofremos, passamos por crises e dificuldades, e temos que ver na Epístola aos Hebreus, e essa é a grande lição dessa epístola para a nossa vida, quais argumentos Deus dá para que um crente fique firme no meio da dificuldade. Você tem o seu sofrimento, tem a sua dificuldade, tem a sua angústia, como todo ser humano tem, para que você não enfraqueça, para que você permaneça firme em Jesus. O que essa epístola diz para nós? Já falamos vários argumentos, mas o de hoje é esse. Um cristão firme, ele entende e se lembra da sua redenção. Em Hebreus capítulo 9, do verso 1 ao 10, é exatamente isso que o autor da epístola aos Hebreus, ele vai tratar. E vai mostrar, continua, na verdade, do verso 11 até o verso 28, mas como é um texto muito extenso, nós vamos parar no verso 10.
Olhe na sua Bíblia, a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, do verso 1 ao verso 10. Diz assim: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, a qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, estou no verso 6, depois de tudo isto, assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola, para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Esses versículos nos mostram, pelo menos essa é a primeira parte, em que um cristão firme entende sua redenção. Muitas vezes nós acabamos não valorizando aquilo que não compreendemos. Então, se eu não compreendo a minha redenção, eu acabo que eu não vou valorizar bem tudo que foi feito por mim na cruz pelo Senhor Jesus Cristo. E esse texto específico, bem como outros dessa epístola, eles estão falando muito do Antigo Testamento. E aqui de cara é um apelo e uma grande lição para todos nós. Temos que ler o Antigo Testamento. Se você não lê o Antigo Testamento, você não vai perceber de modo completo a grandiosidade do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Você não vai perceber tudo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Você vai, porque o Novo Testamento, ele sintetiza, óbvio que é um texto já escrito diretamente para a igreja, o Novo Testamento. No entanto, muitos dos conceitos do Novo Testamento já são assumidos. E se eu não tenho uma leitura do Antigo, eu não vou entender, ou melhor, pegar toda a carga de significado daqueles textos que estamos lendo, especificamente aqui a Epístola aos Hebreus. Eu vou valorizar aquilo que eu conheço muito bem. Quanto mais estudo a Escritura para conhecer sobre a minha libertação do pecado, desse senhor mal chamado pecado, quanto mais eu estudo na Escritura o que Deus fez para que eu tivesse uma vida boa, com condição de rejeitar o meu pecado e escolher Deus, quando eu entendo isso, certamente nós estaremos firmes e fortes no meio das piores adversidades das nossas vidas. A Escritura, ela não nos promete que estaremos livres de problemas, até porque vivemos num mundo de pecado. O pecado, ele afetou as estruturas, as nossas estruturas físicas, emocionais e mentais. O pecado afetou o sistema global, de modo geral, econômico e político e de ordem geral. Então, sempre existirão problemas, sofrimentos e aflições. A humanidade nunca vai chegar num momento, por ela mesma, onde ela vai chegar no ápice de felicidade. Isso não vai acontecer. Eita, pastor, que visão pessimista. Não é pessimista, é realista. É o que a Bíblia mostra e é o que nós observamos. Somente através do Senhor Jesus Cristo, pelo que Ele conquistou na cruz do Calvário, é que nós temos uma perspectiva de felicidade. Definição de felicidade, eu gosto sempre de enfatizar, porque a época em que vivemos é uma época que todo mundo busca felicidade. Felicidade é Deus.
é o Senhor nas nossas vidas. É um relacionamento com Deus. Quem não tem este relacionamento pode morrer dizendo que é feliz. Não é. Não é. Não entende o que é a bênção, a graça, uma alegria genuína que brota, não porque eu recebi algo ou porque alguém fez algo por mim, mas pelo simples e único fato de você conversar com Deus, de ler a palavra de Deus, de reconhecer pecados. Você se alegra até ao reconhecer pecados. Reconhece seus pecados, confessa ao Senhor, arrependido, isso já lhe dá uma grande alegria, porque Deus, mais uma vez, neste dia, perdoou os meus pecados. São alegrias sobrenaturais, exclusivas para os filhos de Deus, aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso, neste texto, queremos observar 3 informações sobre a nossa redenção em Cristo. Haverão outras, do versículo 11 ao verso 28, mas como é um texto muito extenso, o ideal era observarmos todo o capítulo de uma vez só, mas não sairíamos certamente daqui antes das 9. Então, nos focaremos nesses 10 versículos. Você deve ter notado que os 5 primeiros versículos é um resumo do tabernáculo. Por isso, esses 5 primeiros versículos, entendemos, o santuário terrestre, ele fala do Senhor Jesus Cristo. Observe que estes versículos lidos, eles vão destacando todas as estruturas do tabernáculo. Mas antes de entrar propriamente nos 5 versículos, você deve lembrar da estrutura que estamos estudando da epístola. No capítulo 7, lemos sobre um sumo sacerdote superior, maior do que o sumo sacerdote levítico. No capítulo 8, lemos sobre uma nova aliança, superior à velha aliança, que é caduca, que não serve mais, que não tem mais sentido a velha aliança. Ela tem falhas, não porque ela é imperfeita, mas porque chegou o tempo dela. Ela tinha um prazo, e esse prazo era até a chegada do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 7, grande sumo sacerdote, Jesus. Capítulo 8, uma nova aliança, superior à antiga. Capítulo 9, a consumação desta redenção. Melhor dizendo, a redenção acontecendo como foi prometida desde o Antigo Testamento. Olha, então, não quer dizer que no Antigo Testamento as pessoas não eram redimidas. Eram, mas crendo no Messias que viria. E quando esse Messias chega, ele inaugura uma nova era, uma nova época. O que a gente vai ver, a última palavra desse texto, do verso 10, uma reforma do que estava acontecendo no Antigo Testamento. Olha, então, pensando neste grande sumo sacerdote, só revisando, Hebreus 7,17. Olha Hebreus 7,17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 21. Mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança, já apontando para o capítulo 8, que fala de uma superior aliança. Ainda no capítulo 7, verso 26, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. E isso vai voltar a ser tratado aqui no capítulo 9, que nós estamos observando, o fato do sumo sacerdote oferecer sacrifício por si mesmo. E então chega Hebreus capítulo 8, um novo argumento, que já foi anunciado no capítulo 7, uma nova aliança. Nós já nascemos na nova aliança. Jesus veio instaurar a nova aliança. Os crentes daquele primeiro século, foi muito difícil para eles sair da velha aliança para uma nova aliança. Por isso que existem problemas nas igrejas do primeiro século com relação à alimentação. Lembra de Daniel. Para Daniel, comer verduras e beber água no contexto do Império Babilônico era santidade, porque os alimentos ali dos babilônicos eram oferecidos aos seus ídolos.
Então, Daniel, santo, um Daniel de 15 anos de idade, levado cativo, ele era um exemplo de santidade diante de Deus. Quando chega no Novo Testamento, isso já não vigora mais. Comer verduras e beber água já não é mais uma marca de santidade, porque passou. Isso já não é mais necessário com o cumprimento desta lei. O foi na antiguidade, com o Império Romano unificando, usando até uma expressão moderna, globalizando o mundo da época, não havia mais essa necessidade de Israel guardar certas leis dietéticas, de alimentação e de outras ordens. Então, nesse sentido, uma aliança superior, uma nova aliança que tem um destaque. Qual o destaque da nova aliança? Mais intimidade com Deus. Olha Hebreus capítulo 8, verso 1, revisando. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Pula para o verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. O resumo, temos um grande sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E ele conquistou para nós uma nova aliança. E só ele poderia conquistar. Uma pergunta que todo crente tem que saber responder, baseado nestes versículos. Alguém poderia ser salvo, se não pela morte de Jesus? Ou a mesma pergunta de outra forma. Haveria outra forma do homem ser salvo, para que Jesus não morresse na cruz? A resposta simplesmente é: não haveria outra forma de salvar o homem pecador. Se Deus não se fizesse carne e morresse na cruz pelos nossos pecados, nenhum de nós conheceria Deus. Nenhum de nós teria vida eterna com o Senhor. Nenhum de nós teria redenção dos pecados. A única forma era Deus se fazer carne e morrer numa cruz pelos pecados dos homens. E realmente foi o que o Senhor Jesus Cristo fez. Agora, o autor da Epístola aos Hebreus, ele vai entrar no aspecto mais amplo, o do tabernáculo e o da redenção daqueles que são pecadores e que, obviamente, creram no nome do Senhor Jesus Cristo. Veja que do verso 1 ao 5 nós temos uma descrição do tabernáculo, dos elementos do tabernáculo, da arquitetura do tabernáculo. E cada um desses elementos e essa arquitetura, ela figura um elemento ali do Senhor Jesus Cristo. Não de uma maneira alegórica, não é isso, mas os irmãos vão entender o que nós estamos querendo dizer. Observe bem alguns elementos a serem destacados aqui. Do verso 1 ao verso 5 é destacado o candeeiro, é destacado os pães, é destacado um lugar santo e é destacado também um lugar santíssimo. São elementos do tabernáculo. Fala-se também do próprio tabernáculo, fala-se também da Arca da Aliança, do propiciatório e o conteúdo da Arca da Aliança. E o próprio autor diz: eu não vou me detalhar em tudo isso. O importante é perceber o que significa este tabernáculo. Veja, o autor está argumentando aos judeus, mostrando a eles: vocês têm que ficar firmes na fé, vocês têm que entender que este tabernáculo, que essas ordenanças humanas, elas prescreveram. Estamos numa nova aliança. E se você entende isso, você ficará firme no Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é tido no Novo Testamento como um tabernáculo. E hoje, na verdade, nós somos o tabernáculo. Isso é muito importante. Quando você lê no Antigo Testamento como foi construído o tabernáculo, a santidade daquele local, e que quem tentava macular a santidade daquele prédio era morto, você vai entender a significação de Jesus na terra e a relevância que o crente tem hoje na terra. Hoje, nós somos este tabernáculo. Pensou? Olha aí, João 1,14. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E diz assim, João, estou esperando, viu? Para todo mundo abrir. João 1,14.
Muito bem, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo que se fez carne, o Verbo é o Senhor Jesus Cristo, como se vê desde o versículo 1 do capítulo 1 de João. E ele se fez carne e habitou entre nós. É muito interessante, as nossas traduções não captam isso, porque não existe essa palavra, mas cunhou-se um verbo tabernacular. Habitar aqui seria o verbo tabernacular. E é uma transliteração de uma palavra hebraica, porque no grego também não tinha esse verbo tabernacular. Era uma expressão do Antigo Testamento, do hebraico bíblico, que o autor do Evangelho, o que é uma transliteração? Batismo. O verbo batizar, isso é transliterado. No português não tinha essa expressão. Batizar, no grego, é você tomar um banho, você, lavar, um mergulho. Mas hoje ficou como um termo técnico, dentro do Evangelho, dentro do Novo Testamento das igrejas cristãs. Mas hoje é termo técnico. Então, a mesma ideia aqui de transliteração, só que não ficou. O batismo, o batizar, ficou no nosso idioma, pegou. O tabernacular não pegou. Mas Jesus é esse tabernáculo. Jesus, ele é a consumação do tabernáculo lá do Antigo Testamento, porque aquele tabernáculo, ele era um protótipo, ele era uma imagem, ele era para que o povo da velha aliança compreendesse a sua redenção, que se consumaria no verdadeiro tabernáculo. Jesus veio mostrando este verdadeiro tabernáculo, em breve ele descerá do céu e estará com os homens na consumação. Perceba então como essa figura do tabernáculo aponta para o Senhor Jesus Cristo. Vamos ver mais informações ainda hoje. E entenda como é importante você ler todo o Pentateuco, principalmente os livros que falam da construção do tabernáculo. Levítico, que é um livro que todo mundo às vezes não gosta, que falam de muitas leis, que elas aparecem novamente no Novo Testamento. O livro de Números, que muita gente rejeita, mas é fundamental para compreender essa estrutura da lei e do tabernáculo no Antigo Testamento. Jesus, ele é o tabernáculo que veio de Deus, esteve na terra e nos ensinou como nós devemos viver e veio para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Agora vá para Marcos capítulo 15. Outro elemento importante aqui do tabernáculo que nós observamos, um elemento muito importante que está no tabernáculo, ele não foi descrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, do verso 1 ao 5, mas ele é fundamental para a nossa compreensão da obra de Cristo e da redenção que foi conquistada por nós. Marcos 15, verso 37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O autor aos Hebreus fala de um lugar santo, no tabernáculo, uma sala, e um lugar santíssimo, outra sala. O que é que dividia uma sala da outra? Era este véu, que não era fino, era uma série de cortinas muito grossas e espessas, de tecido, e talvez até de pele de animal ali, separando um lugar do outro lugar. Quem estava no santo lugar não poderia ir para o santíssimo lugar. Na verdade, somente uma vez por ano, esse santíssimo lugar, ele era adentrado por um homem, o sumo sacerdote levítico, descendente de Arão. E o autor aos Hebreus vai falar isso mais para frente. Quando Jesus é pregado na cruz e morre aqui, exatamente no momento da morte de Cristo, aquele véu espesso, ele se rasga, ele se rompe. O que isso significa? Não há mais distinção entre santo lugar e santíssimo lugar. Não há mais sentido para este tabernáculo, porque Jesus é o verdadeiro tabernáculo. E agora que Jesus morreu, vai ressuscitar e vai subir ao céu, o Espírito Santo virá habitar em outro tabernáculo. Na velha aliança, o Espírito Santo estava no tabernáculo ou no templo. Não, obviamente, o tempo todo, porque o Espírito Santo é Deus, ele não pode ficar dentro de um prédio, ele é infinito. Mas ele estaria ali, habitando no sentido de abençoar a nação. Hoje, o Espírito Santo habita no sentido de abençoar um povo em nós. Nós somos este
tabernáculo, quando o véu do templo se rasgou. O Senhor Jesus conquistou isso para nós. E ganhamos um status de filhos de Deus, de embaixadores do Senhor Jesus Cristo, e de tabernáculo também, de templo do Espírito Santo de Deus. Mesmo sendo pecadores, porque o Espírito Santo habita na vida do crente, onde você está, a presença de Deus está. Entende isso? Quando nos reunimos aqui, não é uma mera atividade religiosa. Estamos reunidos para a glória de Deus. E o Senhor está aqui porque o Espírito Santo de Deus está onde o crente está, porque o crente é o santuário do Espírito Santo de Deus. Isso deve nos levar a ter um estilo de vida, a ter uma devoção a Deus, a ter uma vida muito mais voltada para as coisas do Senhor e para a glória de Deus. Ou seja, não é só entrar numa igreja, não é só ter uma religião, não é só ser chamado de evangélico, não é só andar com a Bíblia para lá e para cá. Entende? Você é um instrumento de Deus para a honra e a glória de Deus aqui na terra. Eu, você, todos que fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Isso deve te levar a ficar firme nos caminhos do Senhor, porque esta é a nossa grande missão, a glória de Deus. Jesus, ele também pode ser entendido como o candeeiro lá do tabernáculo. Em alguns momentos, Jesus disse que era a luz do mundo. E aquele candeeiro não estava lá só para iluminar e por acaso, lá no tabernáculo e posteriormente no templo. Olha o que Jesus diz, João 8,12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O Senhor Jesus é a luz do mundo. E aquele candeeiro tinha esta significação, de que Deus era a luz no meio das trevas. Isso não é um simbolismo errado, pelo contrário, isso aponta para o que viria, o Senhor Jesus Cristo. Isso é dito em Isaías, capítulo 9, versículo 1, quando fala que a luz virá no meio das trevas para a nação de Israel, profetizando já também a chegada do Senhor Jesus Cristo. Jesus também disse que era o pão da vida, mesmo que este pão aqui tivesse relação, lá no Evangelho de João, capítulo 6, com o maná, o pão da vida faz relação aos pães ali no tabernáculo, os pães da proposição, os pães asmos ali. Então a ideia é que esses pães asmos também, em um certo sentido, apontavam para o que seria o Senhor Jesus Cristo, o pão da vida. Veja que todo o tabernáculo, ele vai apontar para o Senhor Jesus Cristo. E é isso que o autor de Hebreus está querendo recuperar aqui. Alguns crentes às vezes exageram. Eles pegam a cor das cortinas do tabernáculo, aí vão comparar com a cor do manto de Jesus. Aí é um exagero, certo? Os pregos das tábuas do tabernáculo, os pregos que cravaram Jesus na cruz. Aí é uma interpretação muito exagerada, não é por aí que a gente vai. Mas que este tabernáculo aponta para o Senhor Jesus, tabernáculo, a morada de Deus, a habitação de Deus. Lembre-se, Deus ele não mora numa casa, mas é para nós, seres humanos, entendermos que Deus está no nosso meio para nos abençoar. Jesus, quando esteve na terra, era o tabernáculo de Deus, o próprio Deus na terra, que veio para começar a consumação do plano de redenção da humanidade. Uma segunda informação, a primeira é que o santuário terrestre apresenta Jesus. A segunda informação é que o Espírito Santo, ele passou a revelar o caminho do santo lugar. Na velha aliança, ninguém conhecia o caminho do santo lugar. Por quê? Porque tinha um grande véu separando o santo do santíssimo lugar. Ninguém conseguia chegar lá. Nenhum israelita, nenhum sacerdote comum, exceto o sumo sacerdote, chegava no santíssimo lugar. Na nova aliança, o Espírito Santo nos leva ao santíssimo lugar. Hoje, é isso que você tem que pegar do Antigo Testamento. Hoje, quando você ora ao Senhor, é como se você entrasse naquele santíssimo lugar. O véu se rasgou. Não há mais esta separação entre nós e Deus. Ainda existe uma separação por causa do pecado. Deus não se manifesta de modo mais físico até hoje aqui no nosso meio, no nosso culto. Embora o Senhor esteja presente, sim. Mas por quê? Porque ainda somos pecadores. Estamos esperando o tempo ou da volta de Cristo, ou da nossa ida ao céu,
quando nós estivermos com o Senhor, aguardando a ressurreição dos corpos e a reestruturação do planeta e de todo o universo para um novo céu e uma nova terra. Temos então que entender que hoje temos muito mais intimidade com Deus. Isso deve nos fortalecer, isso deve nos gerar em nós um desejo de aproveitar, orando. Leia o Antigo Testamento, veja como era difícil chegar até Deus. E hoje, no ônibus, andando na rua, ou na sua casa, no seu quarto em secreto, você pode orar e o Senhor vai lhe ouvir. Por quê? Porque você é o templo. Você não tem que ir ao templo. Você é o templo. Você é o santuário. Jesus conquistou isso para nós, conquistou a nossa redenção. Olha Hebreus capítulo 9, volte lá para Hebreus capítulo 9, observe que o Espírito Santo, ele revela a nós, ele nos leva a esse santíssimo lugar. Hebreus 9, verso 6. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, toda a estrutura do tabernáculo, os pães, o candelabro, o véu separando, tudo isso, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Que primeiro tabernáculo é esse? É o santo lugar. Que serviços sagrados eles realizavam? Eles trocavam o óleo do candelabro, para ele não se apagar. Eles trocavam os pães ali, os pães asmos, para que aqueles pães não se estragassem. Eles podiam comer esses pães, somente eles. Tinham vários serviços que eram feitos pelos sacerdotes comuns. Esse era o primeiro tabernáculo. Verso 7. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. O segundo tabernáculo era o santíssimo lugar. Era o local da habitação de Deus. Deus habita no céu. E aquele santíssimo lugar? Imagem, era uma figura, era uma ilustração, era uma analogia da habitação celestial. Por isso, havia uns 2 querubins de glória, e o sangue era aspergido naqueles querubins, era aspergido naquela tampa da arca da aliança, que tinha um significado, a aliança, a arca da aliança, do compromisso que Deus fez com o homem, mesmo o homem não tendo nada para dar, em troca desse contrato, desse acordo, desse compromisso, Deus fez o compromisso e chamou a responsabilidade toda para si. Por isso que a salvação é completamente pela graça de Deus. Nós não podemos fazer nada para a nossa salvação. É Deus quem fez e faz tudo por nós. E então, ali era o local do trono de Deus. Quando você lê Isaías capítulo 6, Ezequiel capítulo 1, Apocalipse capítulo 4, você tem figuras do trono de Deus. Os querubins estão ali junto ao Senhor. Por isso, 2 querubins de ouro com asas ali. Crê-se que o querubim é um anjo que tem asas. Alguns parece que não tem, alguns anjos. E então, ali é o trono de Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote iria lá, e ele só podia ir com sangue. Um sangue para ofertar pelo pecado dele e pelo pecado do povo. Era ofertado um carneiro pelos pecados do sumo sacerdote, e depois um bode pelos pecados pelos pecados do povo. E um segundo bode que era enviado ao deserto. Esse era o dia da expiação. Essa entrada do sumo sacerdote lá no Santíssimo Lugar era uma vez por ano. Era uma vez por ano. E era perigoso ele morrer. Então, alguns textos apresentam que esse sumo sacerdote, ele era amarrado no pé, no seu pé, tinha uma corda amarrada, e ele tinha sinetes ao redor do seu manto, para que eles ficassem ouvindo o sumo sacerdote se movimentar. Porque se em algum momento Deus se desagradasse daquela oferta, ele morria ali. Aí, como ninguém podia entrar, eles iam só puxar o corpo do sumo sacerdote. Veja quem é o nosso Deus, tão poderoso, tão santo, que ninguém poderia chegar diante dele. Isso por quê? Porque Jesus ainda não havia morrido na cruz do Calvário. Tudo isso é importantíssimo para compreender o significado da nossa redenção. Só podia chegar lá com sangue, o sangue de um animal. Olha o verso 8, Hebreus 9, 8.
querendo com isto, todo esse ritual, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, a ideia aqui é que este caminho do santo lugar, em breve, pensando lá na velha aliança, ele em breve se manifestaria. E o Espírito Santo haveria de revelar isso. Isso aconteceu quando? Com a chegada do Senhor Jesus Cristo, com a sua morte na cruz do Calvário, não mais precisando do dia da expiação, não mais precisando o sumo sacerdote aspergir o sangue sobre o propiciatório, lá na Arca da Aliança. Não haveria mais essa questão do Santíssimo Lugar, não era mais necessário isso. E em breve o Espírito Santo em nós extinguiria toda esta lei cerimonial que nós estamos observando aqui. E nós podemos hoje chegar diante de Deus, diante do trono da graça, por causa do Senhor Jesus Cristo, sem ter toda essa cerimônia. E isso deve nos fortalecer na fé e nos firmar para que entendamos o quanto Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Como estamos vivendo na nova aliança, como o Espírito Santo de Deus nos guia hoje a este santíssimo lugar, sem precisarmos matar um carneiro, sem precisar matar um bode. E o mais interessante é que havia no dia da expiação, Levítico 16, o bode que era sacrificado e o bode emissário. O bode emissário é o bode expiatório, era o que era sacrificado pelos pecados do povo, e o bode emissário ia para o deserto vivo, simbolizando que os nossos pecados eram levados. Isso na velha aliança. Tudo isso, irmãos, era um símbolo, porque o sangue do bode não tira pecado, o sangue do cordeiro não tira pecado. Mas os judeus e o povo de Israel sabiam, e todos aqueles que criam no descendente, no Messias, sabiam que era assim que o Filho de Deus, quando viesse, levaria os nossos pecados para longe de nós. Hoje é do mesmo jeito. Jesus morreu numa cruz para levar os nossos pecados. Se você tem pecado e é crente em Jesus, arrependa-se, confesse o seu pecado, e você será automaticamente, instantaneamente perdoado. E se você não se arrepende do pecado e não confessa, e é um crente que vive uma vida de pecado, sem arrependimento, sem confissão, você vai sentir os seus ossos doendo, você vai sentir o seu corpo definhando, porque não há nada pior do que carregar nos ombros os seus próprios pecados. Pecado é um negócio pesado, pecado é terrível, o pecado é um crime contra o Senhor nosso Deus. Todo dia, todo instante, se possível, temos que confessar os nossos pecados arrependido. E isso vai gerar um processo de santificação e de crescimento e de firmeza na nossa vida. A última informação é que o sacrifício, ele aperfeiçoa a consciência do cristão. Olha Hebreus 9, do 9 ao 10. O sacrifício de Jesus aperfeiçoa a consciência do crente. Hebreus 9, verso 9. É isto uma parábola para a época presente. É isto o quê? Tudo que foi lido, do verso 1 até o verso 8, toda a ideia do tabernáculo, toda a ideia do sacrifício no dia da expiação, o papel do sumo sacerdote e do sacerdote no santo lugar e no santíssimo lugar, tudo isso é uma parábola. O que é uma parábola? É uma alegoria, é uma imagem, é uma figura do que haveria de vir e veio em Cristo, o verdadeiro tabernáculo. Ou seja, olha aí, ainda no verso 9, é isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Estes sacrifícios, este ritual do tabernáculo, ele era exigido pela lei, mas ele não tinha esta capacidade, este sacrifício, esse ritual que nós lemos, não tinha a capacidade de aperfeiçoar o crente como um adorador. Não tinha. Ele não transformava a pessoa. Ele não fazia com que a pessoa estivesse perto de Deus num sentido mais íntimo. Ele era um cerimonial. Compare isso com a ceia do Senhor que nós realizamos. A ceia do Senhor é um cerimonial.
Nós realizamos a ceia, uma vez por mês aqui na igreja, e tomar aquela ceia não vai te fazer estar mais perto de Deus. Vai fazer quando você busca o Senhor, com oração, com santificação, com a sua vida. Aquilo nós cumprimos por quê? Para adorar a Deus. Mas em si, aquela cerimônia em si, não vai te fazer mais próximo de Deus. Embora seja uma atitude de adoração ao Senhor também. Semelhante eram aqueles sacrifícios, era aquele ritual, era o tabernáculo no Antigo Testamento. Por quê? Porque eram parábolas, eram figuras, eram alegorias do que haveria de vir. Mas com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, hoje nós podemos ter a nossa consciência aperfeiçoada. Há uma transformação íntima e muito maior do que havia no Antigo Testamento. Há uma intimidade mais próxima de Deus hoje na nova aliança do que havia na velha aliança. Às vezes nós não sabemos precisar o quanto é a intimidade dos crentes da velha aliança com Deus, mas sabemos que na nova é muito mais. E um dos elementos está aqui. Enquanto esses sacrifícios eram ineficazes para trazer alguém para perto de Deus, o sacrifício de Jesus, ele é eficaz, não só eficaz, como ele aperfeiçoa a nossa consciência. O que é consciência aqui? Consciência aqui refere-se, basicamente, à sua capacidade de definir o que é certo e o que é errado. Refere-se ao seu juízo sobre as coisas ao seu redor. Quando você creu em Jesus, no momento que você passa a ser um crente no Senhor Jesus Cristo, você foi convertido pelo sacrifício do Senhor Jesus, pela obra do Espírito Santo na sua vida, que abriu seus olhos, você passou a ver o que é certo e o que é errado nesse mundo, de modo sobrenatural. Não como um juiz, mas como alguém que precisa entender o que é de Deus e o que não é de Deus para viver segundo a vontade de Deus. Obviamente instruído pela Sagrada Escritura e iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Olhe sobre esse sacrifício, Hebreus 9,14. Hebreus 9,14 diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por causa do sacrifício de Jesus, nós percebemos as nossas obras mortas. Que obras mortas? Obras para a justificação. Eu faço caridade, eu ajudo pessoas que necessitam, eu estou fazendo trabalhos de ordem social. Por quê? Porque eu quero ter obras que me levem à salvação e a estar perto com Deus. Obras mortas. Mesmo que você ajude as pessoas, se não é feito para a honra e a glória de Deus, a partir do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, são obras mortas. Fora outras e outras que estão na nossa consciência. Necessariamente não são só obras realizadas em si, mas aquilo que nós trabalhamos na nossa mente. São realizações de obras mortas, que não levam a Deus. Poderia ser uma obra morta você estar numa igreja evangélica, porque achar que está naquela igreja, só isso te leva a Deus. E não é verdade. Se você não tem Cristo como seu Salvador, você não tem como chegar a Deus, mesmo estando dentro de uma igreja evangélica. Né? Só pelo fato de carregar o nome evangélico, eu estou tranquilo e em paz com o Senhor. Não está. É necessário conversão, arrependimento de pecado. É necessário aliança com o Senhor Jesus Cristo. E é Deus quem faz isso nas nossas vidas. Nossa consciência, ela é purificada dessas obras mortas por causa do sacrifício de Jesus. O que o sacrifício da velha aliança não podia fazer. Não podia fazer. Era limitado. Apontava para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Observe então, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 2, falando sobre consciência. O sacrifício de Cristo purifica a nossa consciência. Olha 1 Timóteo 4, verso 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Uma consciência cauterizada é uma consciência insensível ao que está certo e ao que está errado. A consciência é esse órgão mental
que define essas questões. E se você não foi convertido pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, você não vai saber o que é certo e o que é errado. Você não vai entender o que Deus aprova, o que Deus rejeita. E Deus diz isso muito claro na sua Escritura. Mas você não vai entender espiritualmente essas verdades. Alguns possuem uma consciência cauterizada, endurecida, seca, porque não distingue o que é certo e o que é errado dentro desse mundo. E aqui eles são comparados àqueles que apostatam da fé. Veja bem, se a sua consciência é fria em relação às verdades de Deus, avalie a sua fé. E por fim, no finalzinho do nosso texto, verso 10, olha o versículo 10, Hebreus 9, 10. Os quais não passam de ordenanças da carne. O quê? Os sacrifícios da velha aliança. Não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções. Abluções é um nome bonito para batismo, banhos rituais, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Essa palavra reforma significa, de modo muito claro, uma nova ordem. Então, todos esses elementos da velha aliança, eles existiram até ao tempo de uma nova ordem, uma reforma. Esta reforma veio com Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo conquistou essa salvação, libertação de pecados, transformação da consciência, o Espírito Santo nos guiando para uma maior intimidade com Deus, sem véu nos separando de Deus, sem um sacerdote mediando a nossa adoração. Todos hoje somos sacerdotes do Senhor Jesus Cristo, e Ele é o nosso grande sumo sacerdote. É isso que nós vivemos hoje. A obra da igreja, irmãos, não é uma obra humana. Bote isso na sua cabeça. O seu compromisso nos cultos, o seu compromisso em oração, o seu compromisso com a Bíblia, não é um compromisso comigo. É com o Senhor. E se você não cumpre, é com o Senhor que você vai observar e prestar conta da sua vida. O seu compromisso de pregar o Evangelho, o seu compromisso de adorar a Deus com cânticos, de adorar a Deus com a sua vida de modo geral, é com o Senhor. O Senhor Jesus conquistou tudo isso para nós. E vemos isso nesse santuário terrestre, vemos no Espírito nos levando até uma maior intimidade com Deus, e vemos no sacrifício que aperfeiçoa essa nossa consciência. Isso começou com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, superior ao sacrifício da velha aliança. Talvez você pergunte, e precisa tudo isso para eu estar firme em Cristo? Precisa. Precisa conhecer essas coisas? Precisa. Se você acha que não é necessário conhecer certas verdades da Bíblia para estar firme em Cristo, você está enganado. É necessário esforço, é necessário empenho. A salvação veio de graça a você que é crente em Jesus pelo sacrifício de Cristo. Mas agora você tem que entender essa redenção, compreender o que Jesus fez, perceber que o que nós vivemos hoje é resultado de um plano de Deus que começou há séculos e séculos e séculos atrás. E o Senhor nos atingiu. Nós não somos somente de um movimento evangélico. Não é isso. Não somos somente os descendentes da Reforma Protestante do século XVI. Não é só isso. Nós somos filhos de Deus, comprados pelo sangue de Cristo. Isso começou desde antes de tudo ter sido criado. Fazemos parte de um plano eterno de Deus para as nossas vidas e não podemos perder tempo, deixando os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades abalar a nossa fé. Esse é um passo para que você seja um crente mais maduro e firme no Senhor Jesus Cristo. E esse passo depende somente de você, porque existe um livre acesso, por causa de Jesus, para você ter mais comunhão com Deus. Se não tem, é porque você não tem buscado. Vamos pedir a Deus que o Senhor nos abençoe para termos mais desta comunhão e desta firmeza com o nosso Senhor. Senhor, te louvamos gratos pelo teu poder, pela tua graça e misericórdia. Obrigado, ó Pai, porque essas imagens da velha aliança, do tabernáculo, do ofício sacerdotal levítico, nos mostra, Pai amado, o quanto o Senhor Jesus conquistou na cruz por nós. Hoje temos acesso ao Santíssimo Lugar, em oração e pela fé. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama tanto, mesmo nós não dando, muitas vezes, o devido valor a tudo que o Senhor fez e faz por nós. Capacita-nos, ó Pai, a reconhecer os nossos pecados,
pecados e arrependidos voltarmos a Ti, desejando Te servir mais e mais com toda a nossa vida. É o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento de pós-lúdio, é um momento bom para você orar ao Senhor sobre tudo que você ouviu. Deus abençoe a todos.